Boa noite. Deus é bom. Tempo tudo. É tempo tudo? Amém. Aleluia. Deus tem algo melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem algo top para você. Amém. It's great to see you tonight. É muito bom ver você hoje à noite. Thank you, Guto. Obrigado, Guto. And Pastor Jean Roberto, Pastor João Roberto, for the opportunity to be here. pela oportunidade de estar aqui. We welcome all the men of Verbo da Vida Eu digo que são bem-vindos todos os homens do Verbo da Vida, from Campina Grande or wherever you are. de Campina Grande e de onde quer que você tenha vindo. I've already seen some familiar faces. Eu já tenho visto alguns rostos familiares. I know there are some others here that I'm looking forward to seeing Eu sei again. que existem outras pessoas aqui que eu estou buscando conhecer ainda. And of course, I'm looking forward to meeting a lot more that I don't know. E eu estou também esperando conhecer muita gente que eu ainda não conheço. We are so greatly blessed Nós estamos tão abençoados de estar aqui, to be with you again this year. de estar com você novamente esse ano. We've been coming down an average of once a year since 2007. Nós temos vindo, em média, uma vez por ano desde 2007. And it's just been so exciting to see the growth E tem sido tão entusiasmante ver o crescimento and what all God is doing here in e Brazil. perceber tudo aquilo que Deus tem feito aqui no Brasil. And we've had the opportunity to be in a number of ministers' conferences E a gente já teve a oportunidade também de estar num certo número de conferências de in ministros all parts of the country. em várias partes do país. For the past 3 years now, we've been speaking in some churches, Nos últimos 3 anos, temos ministrado também em algumas igrejas. and that's always an exciting thing for me. E sempre tem sido uma coisa entusiasmante. But this is the first opportunity we've had to speak at the men's conference. Mas essa é a primeira oportunidade que temos de falar na conferência de homens. And I consider it a great opportunity. E eu considero ela como uma grande oportunidade. There's just something good that happens É uma coisa muito boa ter when acontecido men isso. get together. Quando a gente fica como homem, todo mundo junto. Amen. Amém? God likes men. Deus gosta de homem. There is a strength in men. Tem uma força nos homens. There are things that men can do that can't be done by anyone else. Existem coisas que os homens podem fazer, que não podem ser feitas por ninguém mais. And when men become men of God, E quando homens se tornam homens de Deus, there is nothing não há nada that is impossible. que seja impossível. Hallelujah. Aleluia. And I know that these meetings E eu sei que essas reuniões are going to take us all higher. vão nos elevar para um novo nível. I heard about the meeting last night with Guto. Eu ouvi um pouco sobre o culto de ontem à noite com o Guto. What a wonderful time it was. Que tempo maravilhoso foi. We just believe that by Sunday, we believe that by Sunday, A gente acredita que até domingo we're just all going to go home a different way. a gente vai voltar para casa de uma forma diferente. Strengthened, Fortalecidos, empowered, cheios de poder, full of the Spirit, cheios do Espírito, full of faith. cheios da fé. Amen. Amém? To go and do exploits Para voltar e fazer in the name of Jesus. diferença no nome de Jesus. Amen. Amém? And we're also going to be better husbands too, aren't we? Vamos ser também melhores maridos. Our wives are going to be glad to see us coming. Nossas esposas vão ficar felizes de nos ver voltando. Hallelujah. Amém? You know, my wife is speaking at the ladies' conference Sabe, this year. a minha mulher e a minha esposa, ela está falando na conferência de mulheres também durante esse período. So she's working on your wives and getting them ready for you too. Então ela também está trabalhando na sua esposa e deixando ela prontinha para você. Amen. Hallelujah. So God's got it all covered. Então Deus está tomando conta de tudo. We can just relax A gente pode and relaxar receive from God. e receber de Deus. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Want to encourage you Eu quero te encorajar to get a copy of that book. para pegar e comprar uma cópia desse The livro. Bible says that a good man falls down 7 times, A Bíblia diz que um homem bom ele cai 7 vezes, but he rises up again. mas ele se levanta. It doesn't matter how many times you trip and stumble, Não importa quantas vezes você tenha tropeçado, or how many times you fall down, ou não importa quantas vezes você tenha até caído. as long as you've got one more get up in you, Com quanto que você consiga erguer-se uma vez mais. then God's not through with you. Então Deus não tem terminado com você. Amen. Amém?
So go out there and take advantage of that book, Então vai lá e se aproveita daquele livro. and you'll get that little ball that comes with it. E você vai receber também aquela bolinha que And vem that's so junto com o you livro. can keep that in your car or your pocket. Guarda aquela bolsa no teu aquela bola no teu carro You ou can- no teu bolso. Take it out and bounce it. Fica com ela e bota ela no chão de vez em Remind quando, yourself you've got salty. para que você lembre a você que você sempre vai saltar. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. All right, are you ready for the word tonight? Graças a Deus. Você está pronto para a palavra hoje à noite? Praise the Amen. Lord. Thank God for His word. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. He hasn't changed. Ele não mudou. What He wanted to do then, O que ele queria ter feito ontem, He still wants to do now. ele continua querendo fazer hoje. I'd like to invite you to open your Bibles to the book of Luke, Eu chapter gostaria de 4. convidar você para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, And also find Mark chapter 6. e também Marcos, capítulo 6. Luke chapter 4 and Mark chapter 6. Lucas, capítulo 4 e Marcos, capítulo 6. Glory to God. Glória a Deus. The reason that I opened to two passages, A razão pela qual eu abro nessas duas passagens both of these stories é que ambas essas histórias are different accounts of the same instance. são coisas diferentes, são visões diferentes da mesma coisa. In other words, Mark and Luke record the same testimony in Jesus' ministry. Em outras palavras, Lucas e Marcos registraram o mesmo testemunho sobre o ministério de Jesus. Now, in the Gospel of Mark, chapter 6, Agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, get over here. a gente vai chegar aqui. Hallelujah. Aleluia. The Bible gives the short version, A Bíblia nos dá uma versão resumida and it concludes in the 5th verse e conclui no 5º verso that Jesus, after speaking in his own hometown, que Jesus, depois de falar na sua própria cidade natal, it said he could do there no miracle or mighty work, diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, except that he laid his hands upon a few sick folk and healed them. senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. And he marveled because of their unbelief. E admirou-se da incredulidade deles. Now that's the short version. Aqui é a versão resumida. In the 4th chapter of Luke, No capítulo 4 de Lucas, the Bible gives us more explanation. a Bíblia nos dá um pouco mais de explicação. It said Jesus came to his hometown of Nazareth Diz que Jesus veio até a sua cidade natal de Nazaré and found where it was written in what we know as the 61st chapter of Isaiah. e a gente sabe que ele encontrou aquilo que nós conhecemos como o capítulo 61 do livro de He Isaías. said, "The Spirit of the Lord is upon me because he's anointed me. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. He's anointed me to do things for you, Ele me ungiu para fazer coisas para vocês, to preach the gospel to the poor, para pregar o evangelho aos pobres, to heal the brokenhearted, para curar os to quebrantados de bring coração, deliverance, para trazer to libertação, bring sight to the blind, para trazer vista aos to cegos preach the acceptable year of the Lord." e para pregar o ano aceitável do Senhor. And then he began to expound on this. E aí ele começou a discorrer um pouco sobre isso. They resisted him there. Eles resistiram a ele naquele momento. And as a result of it, Jesus again marveled. E como resultado daquilo, Jesus novamente se maravilhou. Now, Mark's gospel said that he couldn't do any miracle. O Evangelho de Marcos diz que ele não pôde fazer muitos What milagres. kind of miracle was he wanting to do? Que milagres seriam aqueles que ele gostaria de ter feito? In Luke's gospel, it tells us E o Evangelho de Lucas nos conta that Jesus referred to two different miracles. que Jesus se referiu a 2 milagres He diferentes. talked about the widow woman Ele falou sobre a viúva in the days of Elijah. nos dias de Elias. You remember the story about how Elijah was sent down during the famine. Você lembra da história que conta como Elias foi enviado lá naqueles tempos de fome? And that woman was in lack like the rest of them. E aquela mulher estava passando por falta da mesma forma que as outras pessoas. But the prophet of God brought the miracle power of God. Mas o profeta de Deus trouxe o poder de milagres de Deus. And the little bit that she had lasted for an entire year. E aquele pouco que ela tinha durou por aquele ano inteiro. Then he talked about Naaman, the leper.
E ele falou também aqui no caso sobre Naamã, o leproso. and how there were many lepers in Israel, E como haviam muitos leprosos em Israel, but none of them were healed, mas nenhum deles era curado. only this Syrian named Naaman. Só aquele sírio cujo nome era Naamã. And Jesus was talking about a principle here E Jesus ele estava explicando sobre um princípio aqui, because he ran into the same thing. porque ele foi às mesmas coisas. He came to his hometown Ele foi à sua cidade natal and wanted to do the works of God, e queria ter feito as obras de Deus, but he couldn't. mas ele não pôde. Didn't say he wouldn't. A Bíblia não diz que ele não It said he quis, could not. diz que ele não pôde. And he referenced back to the Old Testament days. E ele faz essa mesma referência aos dias do Velho In Testamento. the days of Elijah, Nos dias de Elias, God couldn't do anything for the people in famine. Deus não pôde fazer muita coisa pelas pessoas que passavam In the fome. days of Elisha, Nos dias de Eliseu, he couldn't heal the lepers in Israel. ele não pôde curar os leprosos em Israel. And in both Luke's gospel and in Mark's gospel, E tanto em Lucas quanto em Marcos, he attributes it to the same thing. ele atribui isso à mesma coisa. And I call your attention to verse 24, E eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso where 24, Jesus said, "Verily I say unto you, que Jesus disse: de fato vos afirmo, no prophet is accepted in his own country." nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. But I want to read Luke's gospel to you. Mark's gospel. Mas eu queria retornar para o Evangelho de And Marcos notice the com way that he você words it here. e perceber as palavras que ele usou aqui. Mark chapter 6, verse 4. Marcos capítulo 6, verso 4. Jesus said, "A prophet is not without honor, Jesus disse: não há profeta sem honra, but in his own country and among his own kin and in his own house." senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. And so what Jesus said here was Então o que Jesus disse aqui foi that he wanted to move que ele queria se mover, and God wanted to move que Deus queria se mover among his own people, entre o seu próprio povo, but he could not because of a lack of honor. mas ele não pôde fazer isso por causa da falta de honra. Jesus directly attributed his inability Jesus atribuiu diretamente a sua incapacidade to do good for his people de fazer coisas boas para o seu povo to the lack of honor à falta de that they were honra demonstrating. que eles estavam demonstrando. And God is the same today. E Deus, ele é o mesmo Jesus hoje. is the same today. Jesus é o mesmo He hoje. wants to work in our lives. Ele quer trabalhar nas nossas He vidas. desires to move in our behalf. Ele deseja se mover em nosso favor. But if you want to see the power of God working in your life, Mas se você quer de fato ver o poder de Deus se you movendo na have to sua vida, honor Him. você precisa honrá-lo. I said you have to honor Him. Eu disse, você precisa honrá-lo. Honoring God Honrar a Deus will release the power of vai God liberar o poder de Deus into our lives. nas nossas vidas. You know, in the world today, Sabe, no mundo hoje, there is a serious lack of honor. existe uma séria falta de honra. You see it everywhere. Você pode ver isso em todo lugar. The Bible tells us A Bíblia nos conta that the spirit of Antichrist is alive and at work today. que o espírito do anticristo já está entre nós e trabalhando hoje em dia. Now, I know a lot of times when you hear the word Antichrist, Eu sei que muitas vezes, quando você ouve a palavra anticristo, you think of the man in the book of Revelation você pensa sobre aquele homem lá do livro de Apocalipse, that personifies that spirit. que profana o espírito, que personifica o espírito. But in the book of 1 John, Mas no livro de 1 João, chapter 2, capítulo he 2, tells us that there are many Antichrists, ele nos diz que existem muitos anticristos and they're operative now. e que já estão operando agora. Then in chapter 5, E aí no capítulo 5, again he talks about the spirit of Antichrist. novamente ele nos fala sobre esse espírito do anticristo. And that's who he's referring to when he says, "Greater is he that's in you than he that's in the world." E é nesse contexto que ele se refere quando diz: maior é aquele que está em vós, aquele que está no mundo. So it's important to understand Então é importante que entendamos that Antichrist is not coming, que o anticristo não está vindo, it's here. já está aqui. There will be a fulfillment, I understand. Vai haver um cumprimento, é claro, eu entendo. But the spirit of Antichrist Mas o espírito do anticristo is at work today. já opera hoje em dia. It's out there in the world. Está lá fora no mundo. It wants into the church. It wants to get into the church. Ele quer entrar na igreja. Amen. Amém? And that's what we're dealing with. E é isso que precisamos lidar com ele. And the manifestations E essas manifestações of this spirit of Antichrist do espírito do anticristo are everywhere. estão em todo lugar. And you can always draw a direct link
E você pode sempre fazer uma conexão direta between that spirit entre esse espírito and the honor that the Word of God speaks of. e a honra sobre a qual a palavra de Deus fala para nós. Let me say it like this. Deixa eu explicar um pouco para The você. spirit of Antichrist O espírito do anticristo always seeks to dishonor sempre busca desonrar what God's Word says to honor. aquilo que a Bíblia nos diz para honrar. There are many things in the Scriptures Existem muitas coisas na Bíblia that God calls honorable. que Deus chama de honráveis. And these are the things that are under attack in the world today. E são essas coisas que estão sob ataque no mundo de hoje em dia. And so it's so important Então é muito importante that we in the church que nós na igreja understand this entendamos isso, and are diligent to honor the things that God says deserves honor. que devemos ser diligentes em honrar aquelas coisas que Deus diz que merecem honra. When you dishonor or disrespect Quando você desonra ou desrespeita the people, as the pessoas, positions, as posições or the relationships ou os that relacionamentos God has declared worthy of honor, que Deus declarou serem dignos de honra, it's the same thing as disrespecting or dishonoring God. é a mesma coisa de desrespeitarmos ou desonrarmos a Deus. For instance, Hebrews 13 verse 4 Por exemplo, Hebreus capítulo 13, verso 4, says marriage is honorable. diz que o casamento é honrável. God says that it's honorable. Deus foi quem disse que é digno de honra. But marriage is under attack in the world today. Mas o casamento ele está sob ataque no mundo de hoje em All dia. over the world. Em todo o mundo. Some places worse than others. Alguns lugares está pior do que em outros. Sadly, the United States is one of those places De maneira muito triste, os Estados Unidos tem sido um where the desses very lugares institution of marriage is under assault. no qual a instituição do casamento está sob ataque severo. It used to be in America Costumava acontecer nos Estados that Unidos marriage was a man and a woman. que o casamento se tratava sobre um homem e uma mulher. But now then, in some people's minds, it doesn't matter. Mas agora, na mente de algumas pessoas, já nem importa mais isso. Two men, Dois homens, two women, duas mulheres, a man and a goat. um homem e uma cabra. It doesn't matter. Não importa mais. I've heard of people marrying their dogs. Eu já ouvi falar de gente que está casando com seus cachorros. Now, I hope there's nobody that stupid in Brazil, Tomara que não tenha alguém tão burro assim no Brasil. but trust me, it's coming Mas acredite em mim, é comum isso acontecer. because this is the spirit Porque esse é o espírito that rules the world. que governa esse mundo. And everything that Satan hates E tudo aquilo que Satanás odeia, is that which God honors, É or God aquilo says is worthy of honor. que Deus honra ou diz que é digno de ser honrado. And it's so important E é tão importante, if we want to keep the power of God at work se queremos manter o poder de Deus funcionando, that we honor those things that God says is worthy of honor. precisamos honrar aquelas coisas que Deus diz que são dignas de honra. Amen. Hallelujah. Amém, aleluia. You know, God is worthy of honor. Sabe, Deus, ele é digno de ser honrado. And that which God deems honorable is worthy of honor. E aquilo que Deus aponta como sendo honrável também é digno de But you honra. hear it in people's voices. Mas você escuta na boca das Things pessoas that they say. as coisas que elas dizem. They're quick to speak disparaging. They're quick to speak critically Eles são rápidos em falar de forma crítica of leaders, de líderes, of institution, de of instituições, offices. de ofícios. It's really sad É muito triste realmente when we have governmental leaders quando temos líderes governamentais that do not respect and honor the office that they've been elected to. que não respeitam os cargos para os quais eles foram eleitos. It's up to us Cabe a nós to do everything that we can fazer tudo aquilo que pudermos to restore and maintain honor para restaurar e manter essa honra in the political offices, nesse âmbito político. because God can use them Porque Deus pode usá-los when the assim, righteous are in power. quando a justiça está no poder. But whether they do or not, Mas se eles fazem isso ou não, we as believers nós como crentes must honor that which God honors, precisamos honrar aquilo que Deus honra, giving honor and respect where it is due. dando honra e respeito aonde deve ser dado. Remember this, Lembra disso? everything in life Tudo na vida is seed time and harvest. se trata sobre plantar e colher. Sowing and reaping is the master law of creation. Plantar e colher é a lei mestra da criação. And one of the needs of a man E uma das necessidades de um homem is respect. é respeito.
You know, I've been teaching on marriage for over 30 years. Sabe, eu já tenho ensinado sobre casamento ao longo de 30 When I anos. first started teaching back when I was much younger and less experienced, Quando eu comecei a ensinar sobre essas coisas, quando eu era muito mais jovem e I menos studied real experiente, hard and I Eu- read books. eu estudei bastante, dei duro, li alguns livros. And I would go into my church and I would teach on marriage. E eu ia lá para a minha igreja e ensinava sobre And casamento. I think I started out talking about 11 things that a man needs and 11 things that a woman needs. E eu acho que eu comecei falando naquela época sobre 11 coisas que um homem precisa e 11 coisas que uma mulher precisa. Then after a few years, E aí depois de alguns I anos, learned a little more. eu aprendi um pouco mais. I realized that's probably too much. E eu percebi que talvez fosse muita coisa. So then I changed it to 7 things E aí depois eu mudei para 7 coisas that a husband needs and 7 things that a wife needs. que o marido precisa e 7 coisas que a esposa precisa. But then by the time I'd pastored for 25 years, Mas aí depois eu tive a oportunidade de pastorear por 25 anos. I figured out, that's way too complicated. E aí eu percebi, gente, isso é muito complicado. There's really only 3 things. Só existe realmente 3 coisas. 3 things that a man needs, 3 coisas que um homem 3 things precisa. that a woman needs. 3 coisas que uma mulher precisa. We're going to talk about those in these meetings. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessas But reuniões. one of the things that a man needs, Mas uma das coisas que o homem is precisa respect. é respeito. every man Todo homem needs that. precisa disso. I don't mean he just wants it. Eu não quero dizer que ele queira somente It is isso. an essential need in a marriage. É uma necessidade importante no casamento. Well, if we won't respect, Se nós não then we're respeitamos, going to have to sow the seeds of respect. aí a gente respect, if we Honor. sow respect. If you sow respect, you'll reap respect. Se você planta respeito, aí você vai colher aquelas sementes de respeito. Amen. Amém? If you sow honor, you will reap honor. Se você planta honra, você vai colher honra. Amen. Amém? And that's what honor means. E é isso que honra significa. Honor means esteem, Honra significa estimar, respect, respeito, recognition, reconhecimento, credit, crédito, value. valorizar. Amen. Amém? God is worthy of our honor. Deus, ele é digno da nossa honra. We are his children, Nós somos seus filhos and we should be like him. e nós devemos ser como ele. You know, the word honor Sabe, a palavra and the honra word honesty e a palavra honestidade have the same root. têm a mesma raiz. So one of the things we must be Então, uma das coisas que precisamos is ser men of truth. é ser homens de verdade. Our word should be good. A nossa palavra deve ser boa. It should be alien to us to lie. It should be what? It should be foreign to us to lie. Deve tell a lie. deve estar muito distante de nós mentir. Amen. Amém? Everybody reach out to Tiago. Todo mundo olha para Tiago aqui, Reach your hand out to him. impõe as suas mãos para ele. Say, help him, Jesus. Diz, ajuda ele, Jesus. Glory to God. Glória a Deus. No, telling a lie should be a detestable thing to a believer Dizer uma mentira deveria ser uma coisa detestável para um crente. because it's contrary to our nature. Porque é contrário à nossa natureza. You know, some people say God can do anything, Algumas pessoas chegam a dizer, Deus pode fazer todas as coisas. but the Bible says that he cannot lie. Mas a Bíblia nos diz que ele não pode mentir. And that should be our nature as well. E essa deve também ser a nossa natureza. And so we should be men of truth Então devemos ser homens de verdade and men of respect. e homens de respeito. Respect for God, Respeito por Deus, respect for what God honors, respeito por aquilo que Deus honra, respect for one another, respeito por um ao outro. respect for the offices Respeito pelos ofícios that God has deemed as honorable. que Deus tem dito que são You dignos remember de there honra. was a story I'll use to illustrate this over in Lembra? Acts chapter 23. Existe uma história lá em Atos capítulo 3 que eu gosto de usar para ilustrar isso. You can look at this, Você pode dar uma olhada lá comigo. but you probably know the story. Mas possivelmente você já conhece essa história. Paul has been called up before the council Paulo, ele foi chamado perante o in Sinédrio chapter 23. no capítulo 23. And he begins to defend himself E ele começa a se defender. and said, I've lived in a good conscience before God. E ele diz, irmãos, tenho vivido com uma boa consciência diante de Deus. Now the high priest, whose name was Ananias, E agora o sumo sacerdote, cujo nome era Ananias, commanded the one that stood beside Paul ordenou àquele que estava ao lado de Paulo to hit him in the mouth. para batê-lo na boca. And when Paul got hit in the mouth, E quando Paulo foi batido na boca, Paul said to the priest,
Paulo disse ao sumo sacerdote: God's going to smite you, you whited wall. Deus vai te pegar, parede branqueada. Who are you to judge me Quem é and command você me to be smitten before the law? para me julgar e para ordenar que eu seja batido? Verse 4 says, they that stood by said, E versículo 4 diz que aqueles que estavam ao seu lado disseram: you talk that way to God's priest? Você falou dessa maneira para um sacerdote de Deus? And then notice verse 5. E perceba o que acontece no verso 5. Paul said, Paulo disse: I didn't know, brethren, that he was the high priest. Eu não sabia, irmãos, que se tratava de um sumo sacerdote. For it is written, you shall not speak evil of the ruler of the people. Porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu Now povo. see that high priest, Veja, aquele sumo sacerdote contrary to the law, contrariou uma lei. had his assistants hit Paul in the mouth. Pediu para que o seu assistente batesse na boca de Paulo. And Paul's flesh rose up, E a carne de Paulo se levantou. but when he realized who the man was, Mas quando ele percebeu quem era aquele he homem, put God's word ele colocou a palavra de Deus, a ordem de Deus, above his flesh. acima da sua carne. That's what it means to honor. E é isso que significa honrar. It means to do what you do Significa fazer o que você because God faz, said it, porque Deus disse, not because you feel like it. não porque você sente vontade ou There não. will be times we're not going to feel like it, Sabe, algumas vezes a gente não vai ter vontade de but we fazer do as it coisas, because God said so. mas a gente faz porque Deus disse assim. Amen. Amém? Amen. Amém. You know, there's amazing scripture in the 111th Psalm Sabe, existe uma escritura fabulosa no Salmo 111 that says that God has exalted his word above his name. que diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Now, I like this translation. Eu gosto dessa tradução. It said, God has exalted his word Diz que Deus exaltou a sua palavra above his reputation. acima da sua reputação. It's not talking about the name of Jesus. Não está falando aqui sobre o nome de Jesus. But what it's saying is Mas o que está dizendo that é God is more interested que Deus está mais interessado in backing his word up em manter a sua palavra than he is in what anybody thinks about him. do que aquilo que as pessoas vão pensar sobre ele. He's not the least bit concerned about his reputation, Ele não está nem um pouco preocupado com a sua reputação, but he is determined to keep his word, mas ele está determinado He a watches manter a over sua his palavra. word Ele vela pela to sua perform it in the palavra life of the believer. para cumpri-la na vida do cristão. And we should be the same way. E nós devemos ser dessa mesma forma. Both our word A nossa palavra and God's word e a palavra de more Deus important than what anybody thinks. devem ser mais importantes do que qualquer We're coisa not que going to alguém pense. We're not going to change what we do Nós não vamos mudar aquilo que nós fazemos in order to get people to like us para fazer com que as pessoas gostem de nós, or change people's opinion of us. ou para que a opinião das pessoas mudem a nosso We are respeito. men, Nós somos homens, men of our word, homens de palavra, men of God's word, homens da palavra de men Deus, of honor. homens de honra. And our honor is more important. E a nossa honra é mais And importante. honoring God is more E important honrar a Deus é mais importante than what anybody thinks. do que qualquer coisa que alguém pense. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Can you say amen? Você pode dizer amém? Now understand this, Agora entenda isso. just like Paul indicated here. Da mesma forma como Paulo fez aqui, There are people in everyone's lives existem pessoas na vida de cada um de nós who really don't have to do anything que realmente não precisam fazer nada to earn your respect or be worthy of your honor. para ganhar o seu respeito ou ser dignos da sua honra. You know, that sometimes we run into an attitude, Sabe, muitas vezes nós cultivamos uma atitude. well, somebody's got to earn respect from me. Aquele alguém ali vai ter que ganhar o meu respeito. But not if you're a person of the word. Mas não se você for uma pessoa da palavra. Because there are people in everyone's lives Porque existem pessoas na vida de cada um de who don't nós have to earn a thing. que não tem que ganhar nada. They are worthy of honor Já são dignos de honra. because God deems them so. Porque Deus disse que eles eram. For instance, a husband Por exemplo, um marido is worthy of honor from his wife. é digno da honra da sua esposa. Amém? How many of you agree with that? Quantos de vocês concordam com isso? Amen. But did you know that the wife is also worthy of honor Mas você também sabia que a esposa é digna da sua honra? from her husband? Da honra do seu marido. It's a different way. É uma forma diferente de But ver. 1 Peter chapter 3 says Mas 1 Pedro capítulo 3 nos diz that we honor her as the weaker vessel. que devemos honrá-la como vaso mais frágil. Parents are another Os pais são um outro group of exemplo. people that are worthy of honor. Um exemplo de um grupo de pessoas que são dignos de honra. Elders are worthy of honor. Anciãos são dignos de honra. Amen. Amém?
Now, how do you honor? Agora, como você honra? You know, it's one thing to talk about this word or any word Sabe, uma coisa é falar sobre essa palavra ou qualquer palavra in theory. na teoria. But you know, this week, one of the things that I want to do Mas esse fim de semana, uma das coisas que eu gostaria de fazer is share some things with you to act on. é compartilhar algumas coisas nas quais você vai agir. Because it's the doer of the word Porque é o praticante da that gets the palavra results. Amen? que recebe os resultados. And so how do you honor? Então, como você honra? Let's don't just talk about it in abstract. Não vamos falar disso só de forma abstrata. Let's figure out how to do it. Vamos tentar descobrir como fazer The isso. first way that you show honor. A primeira forma que você deve honrar, Ready? tá pronto aí? You don't point out their mistakes. Você não aponta os erros deles. Don't talk about the mistakes of others. Não fala sobre os erros de outras Romans pessoas. 14:4 says that it's not our place to judge. Romanos capítulo 14, verso 4 diz que o nosso lugar não é um lugar de julgamento. Amen. Amém? I think sometimes we don't realize what a dim view God takes of this. Eu acho que algumas vezes a gente não percebe qual é a visão que Deus tem a respeito das coisas. But look with me to the book of Numbers chapter 12. Mas vai comigo para o capítulo 12 do livro de Números. Now, this is the story of Moses, Essa é uma história de Moisés, who God raised up to lead Israel out of bondage. a quem Deus levantou para conduzir Israel para fora do cativeiro. And Moses had a brother and a sister. E Moisés tinha um irmão e uma irmã. Their names were Aaron and Miriam. Os seus nomes eram Arão e Miriam. Now, you know, Aaron became the high priest, Você sabe, Arão se tornou o sumo sacerdote. and we know a lot about the spiritual sides and the types. E a gente vê também muito sobre a questão espiritual, sobre os tipos que representam essas figuras. But you know, they were a natural family as well. Mas você também percebe que eles são uma família natural de verdade. So here's two brothers and a sister. E agora a gente tem aqui dois irmãos e uma irmã. Numbers chapter 12, verse 1 Números capítulo 12, verso 1. says that Miriam and Aaron spoke against Moses because of this Ethiopian woman that he had married. A palavra diz que falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. And in verse 2, they said, well, has the Lord only spoken by Moses? E no verso 2 disseram, porventura tem falado o Has Senhor he not somente por spoken by Moisés? us also? Não também tem falado por nós? Now notice the latter part of verse 2. E perceba essa parte do verso 2, It said, and the Lord heard it. que diz, o Senhor o ouviu. Now Miriam and Aaron aren't talking to the Lord. Agora veja, Miriam e Aaron, They're talking to each other, eles estavam falando uns com and os they're outros. talking to Moses. Eles estavam falando com Moisés, não But the estavam Bible falando says com o that the Senhor. Lord heard it. Mas a Bíblia diz que quem ouviu foi o Senhor. And so then the Lord called them all out E aí o Senhor chamou eles and said, meet me out behind the tent. e disse, me encontrem lá atrás da tenda. So they all came out. E aí todos eles chegaram Now lá. the problem here was this. E agora aqui foi o problema. Miriam was envious Miriam foi invejosa, because Moses had married this Ethiopian woman, porque Moisés tomou para si essa mulher and cuxita. Miriam was envious of the influence. E aí Miriam começou a ficar na inveja ou com ciúme You know, dessa she was the influência. big sister, Sabe, ela era a irmã mais and she velha. was used to being able to talk to Moses and give him advice. Ela era capaz de sempre falar com Moisés, de lhe dar conselhos. Now then, he's married a woman, E aí agora ele casou-se com uma mulher. and everybody knows that his wife wants to give him advice now. E todo mundo sabe que quem quer dar conselho para ele agora é a esposa dele. I'm just glad his mother wasn't around, Eu sei que a mãe dele é quem não estava aqui para because dar she esse would want to conselho. give him advice Porque then. se ela tivesse, era ela quem ia querer dar o Amém. conselho. Amém? Amen. So he's got all these women E aí ele tem todas essas mulheres who want to give him advice and influence him. que estão querendo influenciá-lo e trazer And conselhos. Miriam saw that influence, drifting away. E aí Miriam viu essa influência que ela tinha começar a escorregar. So she began to criticize E aí ela começou a and criticar complain. e reclamar. So God called them all out. E aí Deus chamou todos eles. And the Lord spoke to them. E o Senhor falou com eles. And he told them, E ele os disse, you know, if I've got something to say to a prophet, sabe, se eu tiver alguma coisa para dizer I'll a um speak to him in a profeta, vision or a dream. eu vou falar por meio de visões ou de sonhos. But in verse 7 he said, my servant Moses is not so. Mas a Bíblia diz que, o verso 7 diz que o meu servo Moses is Moisés faithful in all my house. não é dessa forma, ele é fiel em toda a minha And I casa. speak to him face to face. E eu falo com ele face a face. Then notice the latter part of verse 8. E agora perceba a parte final do verso 8. He said, why were you not afraid to speak against my servant Moses? Ele diz, por que não temeste
falar contra o meu servo Verse Moisés. 9 says, the anger of the Lord was kindled against them. E o verso 9 diz que a ira do Senhor se acendeu. And when the cloud departed from the tabernacle, E quando a nuvem se afastou do tabernáculo, Miriam became leprous Miriam se achou leprosa and was white as snow. e ficou branca como a neve. And so then Moses prayed E aí Moisés orou and asked the Lord to heal her. e pediu para que o Senhor a curasse. And after a week, he did. E uma semana depois ele fez isso. But the point here is, Mas o ponto que eu quero mostrar é, here was a natural family. a gente tem uma família natural And yet, aqui. because of the position that God had called Moses to, E ainda assim, por causa da posição para que Deus havia chamado it Moisés, ceased to become a natural thing here. parece que se tornou uma coisa natural aqui. And they crossed this line of honor E eles cruzaram essa linha da honra. when Miriam began to criticize Moses. Quando Miriam começou a criticar Moisés. Now, thank God today we're under grace. Graças a Deus que eles estavam sobre a We graça don't see judgment fall so e quickly. eles não receberam um julgamento de forma But the instantânea. principle is the same. Mas o princípio é o mesmo. We have to be careful Nós precisamos ser that we don't let cuidadosos the natural side of para que things não deixemos o lado natural da diminish coisa the honor diminuir a honra that God has bestowed. que Deus tem estabelecido. You see, that's what Jesus ran into in Mark 6 E foi exatamente isso que Jesus escreveu and lá in em Luke 4. Jesus falou lá em Marcos capítulo 6 e Jesus Lucas preached the 4. word. Jesus pregou a palavra The Spirit of the Lord was on him, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. but they couldn't get past the natural man. Mas eles não puderam ultrapassar aquele said, homem natural. This is Joseph's son. Disseram, meu Deus, é o filho de José. His sisters are here. Os seus irmãos His e irmãs brothers are estão here. aqui. We've known him since he was a Nós child. conhecemos ele desde que era uma criancinha. And Jesus said E Jesus disse that lack of honor que aquela falta de honra stopped the power of God. parou o poder de Deus. The principle is the same O today. princípio é o mesmo hoje. When we honor God, Quando honramos a Deus, we'll see God's glory in our midst. vamos ver a glória de Deus no nosso meio. We'll see it in our church Vamos ver na nossa igreja, when we honor the Lord in our quando church. honramos o Senhor na We'll nossa see it in our igreja. homes Vamos ver em nossas casas, when the honor of God is there. quando a honra do Senhor estiver lá. We can see it in our nation Podemos ver até na nossa nação, if the honor is restored. se a honra for restaurada. But where there is no honor, Mas enquanto não houver honra, there will be no glory. não terá glória. There will be no manifestation Não of vai God. haver manifestação de Deus. Amen. Amém? So here we see that you honor God and honor His offices E aqui nós vemos que nós devemos honrar a and those that Deus, God calls honrar os seus ofícios e aqueles a quem Ele chama. by not pointing out their mistakes, Não apontando os seus erros, not being critical, não sendo críticos, not using your tongue against them. não usando a sua língua contra eles. In other words, it's like the army. It's what? The army, the military. Ok. Em outras palavras, é como no exército. When two soldiers of different rank meet, Quando dois soldados eles têm patentes diferentes, the soldier that is of lower rank o soldado que é de patente inferior salutes the officer of higher rank. deve cumprimentar o soldado de patente superior. It doesn't mean that the higher ranking officer is a better man. Não significa que o soldado de patente superior seja um homem melhor. The lower ranking man may be a better man, Talvez até aquele soldado de patente inferior seja um homem but you're melhor. not saluting the man, Mas você não está cumprimentando You're ou saudando saluting the o rank. homem. Você está cumprimentando a patente. do you understand? Você entende? And the same principle holds true E o mesmo princípio se in aplica the things of God. nas coisas de Deus. We recognize the rank, Nós reconhecemos a patente, the office, o ofício, the position, a the posição, relationship, o relacionamento. and we give honor because God said honor is E due. aí nós honramos porque Deus disse que era digno de ser honrado. Glory to God. Glória a Deus. Amen. Amém? You know, Mark chapter 7 Marcos, no capítulo 7, gives us another insight here. nos dá uma outra visão disso. Jesus gives an illustration. Jesus, ele nos dá uma ilustração. Why don't you read verses 9 through 13? Vamos ler o verso 9 ao 13. Go ahead and read them. Verso 9 diz assim: E ainda lhes disse jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe:
aquilo que poderias aproveitar a mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensareis de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. E fazei muitas outras coisas semelhantes. Amen. Amém? Now here, Jesus gives us another way to show honor. Sabe, aqui Jesus nos mostra uma outra forma de demonstrar honra. We can show honor to another Nós podemos honrar um ao outro, by giving. dando. As a matter of fact, here he talks about parents. De fato, aqui ele está se referindo aos pais. In the 10 Commandments, Nos 10 mandamentos, honor thy father and mother honra teu pai e tua mãe. was one of the 10 Commandments. Era um desses 10 mandamentos. Paul refers to it in Ephesians chapter 6. Paulo se refere também a eles lá no livro de He said Efésios, it's no the capítulo first 6. commandment with promise. Ele disse que era o primeiro mandamento com promessa, That you're to honor your father and mother, que deveríamos honrar nossos so pais e it'll mães, be well with you para que nos fosse and bem you'll live long on the earth. e vivêssemos vida longa sobre a terra. That's the promise. Essa é a promessa. Good days Vida boa and long earthly e life vida longa, by honoring your father and mother. pelo fato de honrarmos nossos pais e Now mães. Jesus was talking here about honoring father and mother. Sabe, Jesus está falando aqui sobre honrar o pai e a mãe. But here he defines honor as giving to them. Mas aqui ele define a honra como dar algo para eles. Not just feeling warm toward them, Não somente se tratar de forma calorosa, se referir calorosamente a eles, but actually giving them money. mas também dar a eles dinheiro. Amen. Amém? And they had developed a scheme here E eles desenvolveram um esquema aqui. because the 10 Commandments, the law, Porque os 10 mandamentos, a lei, instructed Israel to take care of their parents. instruía Israel para que cuidasse dos seus pais. But greed had gotten in there, Mas a ganância se instalou ali. and the priesthood had worked out a deal with the people. E o sacerdote ele tinha que passar a lidar sobre isso com o povo. Let's say a man had wealth, Vamos dizer que um homem era rico, but he didn't want to share it with his parents. mas ele não quisesse compartilhar com os seus pais. So he'd bring it to the priest Então ele trazia aquilo para o profeta, and para o say, sacerdote. I'm dedicating everything I have to God. E dizia, estou dedicando tudo que tenho para Deus. And the priest would say, okay. E o sacerdote dizia, ok. And he would take a cut of that. E ele pegava uma porção daquilo. And then he would say, now you can use it. E ele dizia, agora aqui você pode usar essa Just hold parte. on to it. Fica com essa. The word korban there Essa palavra korban is the aqui word used for the sacrifice é a palavra usada para sacrifício that they brought to the altar. que eles traziam até o altar. And so then when the parents had need, Então, quando os pais eles tinham necessidades, the children would say, os filhos diziam, I would love to help you, eu adoraria te ajudar, but I've dedicated everything to the Lord, mas eu já dediquei tudo que eu tenho para o Senhor. and it's not mine anymore. E já não é mais meu. And Jesus said, your traditions, E Jesus ele disse, olha, a sua even though it may tradição sound good, talvez até pareça uma coisa have boa, made the word of God of no effect. mas tem feito a palavra de Deus sem efeito. So the scripture tells us Então essa passagem nos diz that we are to honor our parents. que nós devemos honrar nossos pais. Now the way you do that Agora, da forma que você faz isso, is take care of them. é cuidando deles. Every child of God Todo filho de Deus ought to see to it deve semear isso. that his parents are taken care of. Deve se garantir que os seus pais estão sendo bem cuidados. Now I don't know how it is in Brazil, Eu não sei como as coisas acontecem aqui no Brasil, but in America, mas lá na you see América, the spirit of Antichrist você vê o espírito do anticristo wanting to push the old people out of the way, fazendo com que as pessoas queiram colocar para fora da estrada os mais velhos, wanting somebody else to take care of them, deixando com que alguma outra pessoa tome cuidado want the deles, government to take care of them, deixa com que o governo cuide deles, put them in some home somewhere. coloca no asilo em algum lugar. That's not God. Isso não é de Deus. Your parents, Os seus my pais, parents, os meus pais, are worthy of honor. são dignos de honra. Not because maybe maybe they don't even know what you know. Sabe, talvez eles não saibam tudo aquilo que você sabe. Maybe they don't know the scripture like you know. Talvez eles não conheçam a palavra como você. But they are worthy of honor, Mas eles são dignos de honra, not because they're perfect, não porque são perfeitos, but because they're your mother and father. mas porque são seu pai e sua mãe. Amen. Amém? And it's our obligation E é a nossa obrigação to take care of them. cuidar deles. You know, I know that one of the things that has caused me to succeed
Sabe, eu sei que uma das coisas que tem feito com que eu seja bem-sucedido and has helped me overcome every attack of the devil e tem me ajudado a vencer todos os ataques do diabo has been the fact that I took this to heart, é o fato de eu ter acolhido isso no meu coração. and I have made sure that my mother was taken care of. E eu sempre me certifiquei de que a minha mãe estivesse sendo bem cuidada. And God will bless you E Deus vai te if abençoar you'll have that attitude se toward você your parents também tiver essa atitude com os seus pais and show them honor e mostrar honra, because God's word says they're worthy of honor. porque a Bíblia diz que eles são dignos de ser honrados. Amen. Amém. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. Go with me to 1 Timothy chapter 5. Vai comigo para 1 Timóteo, capítulo 5. Look at some others that are worthy of honor. Vamos olhar alguns outros que são apontados aqui como dignos de honra. Glory to God. Glória a Deus. 1 Timothy chapter 5, 1 Timóteo, capítulo 5, verse 1. verso 1. Go ahead and read it. Diz assim. Read verse 1 and 2. Ok. Read it. Verse Ok, 1 and 2. verso 1 e 2. Diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, e às moças como irmãs, com toda a pureza. Amen. Amém? That tells us some groups of people that we are to show honor to. Aqui a Bíblia nos mostra alguns grupos de pessoas aos quais nós devemos honrar. First of all, he says to honor the elders Primeiramente, ele nos diz para honrar o homem idoso, and treat them as fathers. tratá-lo como pai. That could be teachers, Isso pode falar sobre professores, técnicos, relatives, parentes, but we're to honor them mas devemos honrá-los just because they are elders. só porque são mais velhos. Again, you don't have to agree with them. Novamente, você nem sempre precisa They don't have concordar to com be ele. right about everything. Eles não precisam estar certos sobre todas as coisas. But that doesn't absolve us Mas isso não nos absorve of the responsibility to show honor. da responsabilidade de demonstrar honra. I think what God would be pleased with Eu acredito que uma coisa da qual Deus se agradaria is a culture of honor. Seria uma cultura de honra. When there is a free interchange of honor. Quando existe um livre intercâmbio de honra. And that honor is never compromised. E essa honra nunca fica comprometida. The next verse O verso talks seguinte about honoring widows fala sobre honrar as idosas, that are true widows. as viúvas que são de fato The viúvas. church should help take care of those that are true widows A igreja ela deve ajudar a cuidar daquelas que são who give verdadeiramente their lives viúvas, in prayer aquelas que deram as suas vidas em oração and seeing after the things of the church. e buscar as coisas a respeito da igreja. But it says if the widows have children or nephews, Mas diz que se as viúvas tiverem filhos ou sobrinhos, it's their responsibility. a responsabilidade seria deles. Amen. Amém? Glory to God. Glória a Deus. Keep reading. Continua lendo. Verse 8 says, Verso 8 if diz, anybody doesn't provide for his own house, olha, se alguém não tem cuidado especialmente da sua he própria has casa, denied the faith tem negado a fé and is worse than an infidel. e é pior do que o descrente. You ever stop and think about it? Você já parou para pensar um pouco That only a Christian can be worse than an infidel? que só um cristão pode ser pior do que um descrente? An infidel is just an infidel. Um descrente já é um descrente. A sinner is just a sinner. Um pecador já é um pecador. I mean, that's just his nature. É somente a natureza dele. But Paul's writing to Christians here. Mas Paulo ele está escrevendo para Only a cristãos Christian aqui. Só um cristão Can be worse than a sinner. pode ser pior do que um pecador. Oh, glory a Dios. Oh, glória a Deus. Hallelujah. Ah, I don't want to fall into that category. eu não quero me enquadrar nessa categoria. It's my responsibility Essa é minha to responsabilidade. provide for my family. Prover assistência para minha família. Oh, glory. Oh, glória. Here's another group. Aqui apresenta um novo Verse grupo. 17. Verso 17. Go ahead and read that. I'll tell you what, read verse 16 through 18. Vamos ler o verso 16. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a palavra declara, não amordaces o boi enquanto pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Go ahead and read verse 19. Vamos ler o verso 19. Não aceites denúncia contra presbítero,
senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Glory to God. Glória a Deus. Now here it talks about the spiritual leaders. Vamos ver aqui que ele está falando agora sobre os líderes God espirituais. says those that labor well are worthy of double honor. A Bíblia diz, Deus está dizendo que aqueles que trabalham bem devem ser Everybody say dignos double honor. de dobrada honra. Todo mundo diga, dobrada honra. Amen. Amém. And then in verse 19, E aí no verso 19, against one of these elders, don't receive an accusation. contra algum desses presbíteros não receba acusação. Now I think this truth Eu acho que essa has verdade saved me more trouble já me salvou de than mais just about problemas anything we could talk about on this particular subject. do que qualquer coisa que a gente possa falar sobre esse assunto. I recognized years ago Eu reconheço que alguns anos atrás, how important it was to God como foi importante para Deus to maintain honor. manter a in the honra church. na igreja. There's things I can't change in the world, Existem coisas que eu não posso mudar lá no mundo, but I can do something about what happens in the church. mas eu posso fazer alguma coisa sobre aquilo que I can't be acontece na responsible for igreja. everybody else, Eu não posso ser responsável por but I todo can take mundo, responsibility for mas eu myself. posso assumir a responsabilidade por mim mesmo. And you know, it's just like the Bible said that we referred to a while ago. E você sabe, é como a Bíblia nos disse, a gente falou sobre isso um pouco atrás. God has exalted His word above His reputation. Deus, ele exaltou a sua palavra acima da sua reputação. When you have that same attitude, Quando você tiver essa mesma atitude, it's going to change the way you live. isso vai mudar a forma como você vive. When God's word is more important to Quando you, a palavra de Deus for mais being a importante para doer você, of His word, ser um praticante da sua more palavra, important than your reputation, for mais importante do que a sua reputação, you'll see the power of God. você verá o poder de Deus. You know, when I got into the things of God, Sabe, quando eu falo sobre as coisas de Deus, I came into the word of faith back in the 70s. eu me aproximei dessa palavra da fé na década de 70. And Brother Hagin was the man that God connected me with. E o irmão Reagan foi o homem com o qual Deus me conectou. I followed him from a distance. Eu o seguia a uma certa I listened distância, to his tapes, eu ouvia as suas and fitas I'd go to his meetings. e eu ia às suas reuniões. Later on, the Lord led me to go to Rhema in Tulsa. Pouco mais adiante, o Senhor me conduziu para que eu estivesse lá no Rema, em And Tulsa. then when I started my church, E aí, quando eu comecei a minha igreja and we began to prosper and be blessed, e começamos a prosperar e a ser abençoados, I was so privileged eu fui tão that privilegiado the Lord connected us in a personal way. que o Senhor nos conectou de uma forma pessoal. And I had a pretty close relationship with Brother Hagin. E eu mantive uma relação bem próxima com o irmão Reagan. I followed him closely. Eu o seguia de perto. He and I talked regularly. Eu e ele conversávamos regularmente. I was always quick to, just be an encourager Eu fui sempre rápido em ser aquele que sempre encoraja and let him know I was with him. e deixar com que ele soubesse que eu estava ali para ele. And you know, you'd be surprised sometimes E talvez você se surpreenderia alguma when it vez comes to spiritual leaders. quando se trata sobre líderes espirituais. You sometimes assume things that aren't true, Aren't? not true. Algumas vezes você presume algumas coisas que não são Now, verdadeiras. you know, when I came into the things of God there, Quando eu me aproximei das coisas de Deus naquela época, Rhema Bible Training Center was really starting to grow. o Centro de Treinamento Bíblico Rema estava realmente crescendo. And Brother Hagin's ministry was really taking off and becoming a worldwide phenomenon. E o ministério do irmão Reagan estava crescendo muito, se tornando um fenômeno mundial. And he had a lot of people that followed him. E ele teve muitas pessoas que o seguiram. And I remember one year it was Father's Day. E eu lembro que uma certa vez era Y'all have Dia that dos holiday Pais. down here? Y'all have Father's Day? We have Yeah. August. Yeah. Okay, Father's Day in America is in June. O Dia dos Pais nos Estados Unidos é em junho. And I remember it was on a Sunday. E eu lembro que era um domingo. And after my morning service, E depois do meu culto matinal, I was thinking about Brother Hagin, eu estava pensando um pouco sobre o irmão just Reagan. how much I loved him, Quanto eu o amava, how grateful I was for his ministry and quão grato eu era pelo seu all he'd ministério, done for me. por tudo aquilo que ele havia feito por mim. And so I thought, I'd like to call him and wish him Happy Father's Day. E aí eu pensei, eu gostaria de telefonar para ele para desejar um bom Dia dos Pais. But then I had the thought,
he's probably getting phone calls from everybody in the world. Mas aí depois eu tive um pensamento, sabe, eu acho que talvez ele está recebendo telefonemas aí de todas And as partes do it's mundo agora. Sunday afternoon. E é domingo de tarde He probably também. doesn't want to be bothered. Talvez ele não quer ser incomodado. I don't think I'll call him. Eu acho que eu não vou ligar não. But I just kept on thinking about it. Mas aí eu continuei pensando naquilo. Wanted to express my appreciation to him. Eu só queria expressar Wish him a happy minha Father's Day. admiração por ele, desejando um bom dia dos pais. And so finally I said E aí finalmente eu disse to myself, para mim mesmo, well, you know, I don't care. sabe, eu não me importo. All he can do is get mad at me and tell me to, and hang up on me. Tudo que ele pode fazer é ficar chateado e desligar o telefone. But I'm going to call him and wish him happy Father's Day. Mas eu vou ligar sim e vou desejar um bom dia dos pais para ele. So like I say, by now I had a personal relationship E with him. sabe, como eu disse, nessa época nós já tínhamos um And relacionamento I próximo. had his home phone number. E eu tinha o número pessoal dele. So I called him up. Então eu liguei para lá. And he answered the phone. E ele atendeu o telefone. And I told him, Dad, this is Scott Webb. E eu disse, pai, aqui é Scott Webb. And I just called to wish you a happy Father's Day. E eu só liguei para desejar um bom dia dos pais. So he thanked me and we talked for a few minutes. E aí ele me agradeceu e a gente começou a falar por alguns poucos minutos. And then I said, well, that's all I wanted. E aí eu disse, bem, isso era tudo que eu gostaria. I don't want to keep you. Eu não quero segurar você não. I know you're probably getting phone calls from all over the world Eu today. sei que provavelmente hoje você deve estar recebendo telefonemas de todas as partes do mundo. Now this was about 3 o'clock on a Sunday afternoon. E era mais ou menos umas 3 horas da tarde. And he said, no, E ele disse, não, actually you're the first one that's called. na verdade você foi o primeiro que ligou. Now stop and think about that. E aí eu parei e Here pensei is a sobre man. isso. Aqui está um homem Who so many people called Dad Hagen. que tantas pessoas chamam ele de Papai Reagan. He was a spiritual father to thousands upon thousands. Ele foi um pai espiritual para milhares e milhares. Churches all over the world raised up under his ministry. Igrejas de todo mundo And I was surgiram the only debaixo do seu one on that ministério. Sunday E eu fui o único naquele domingo who called and wished him a happy Father's que Day. ligou para ele para desejar um bom dia dos And pais. if I had listened to my E mind, se eu tivesse ouvido a minha mente, I wouldn't even have called him, eu nem teria ligado, thinking that he'd have been too busy. pensando que ele tivesse ocupado demais. I'm so glad I did. Eu fico tão feliz de ter feito aquilo. Amen. Amém? It's never a mistake Nunca é um erro to show honor demonstrar honra and respect. e respeito. Glory to God. Glória a Deus. And you know, I translated that honor E sabe, eu traduzi aquela honra into 25 years ao longo de 25 of anos, doing everything that I could fazendo tudo aquilo que estava ao meu alcance, to see that he was taken care of. para me garantir que ele estivesse sendo bem cuidado. Amen. Amém? Amen. Amém? The Bible says that our spiritual fathers, A Bíblia diz que os nossos pais our espirituais, spiritual leaders, nossos líderes are espirituais, worthy of honor. são dignos de honra. Well, I took that to heart. Sabe, eu levo isso a sério. I got serious about it. Eu fiquei levando isso a sério. And I looked for ways E eu procurava to maneiras be a blessing to him. de ser uma bênção para ele. Amen. Amen. By that time, my natural father had gone to heaven. Mais ou menos naquela época, o meu pai natural havia partido para o He céu. was the only dad that I had. E ele, naquela época, era o único pai que eu The tinha. only one that I could show honor to. O único a quem eu podia demonstrar aquela honra. So we saw to it. Então a gente semeou aquilo. And I'm so thankful that I did. E eu sou tão feliz de ter feito aquilo. I remember sitting in camp meeting back in the early 80s. Eu lembro de estar sentado uma certa vez lá no acampamento, aproximadamente na década de And Brother 80. Hagin was one of the camp meeting speakers, of course. E o irmão Reagan, claro, era um dos palestrantes daquele And he acampamento. talked about the suit that he was wearing. E ele estava falando sobre o terno que ele estava vestindo. And he said, Fred Price bought me this suit for camp meeting. E ele disse, olha, Fred Price foi quem me comprou esse terno para o acampamento. Now this was July of 1982. E isso era em julho de And I was 1982. just sitting out there in the congregation. E eu estava lá, sentado no meio da congregação. 10,000 people there. 10.000 pessoas lá. But when I heard that, Mas quando eu ouvi aquilo, I said, one of these days, eu disse, um desses dias, I'm going to do that. eu é quem vou fazer isso. I'm going to buy him a suit. Eu é quem vou comprar um terno para ele. Glory to God. Glória a Deus. And so as time went on,
E aí o tempo passou. We attended Rhema and then started our church. Eu fiz parte do Rema, cursei o Rema, voltamos para a nossa igreja. In 1986, E aí em our 1986, personal relationship began to o develop, nosso relacionamento pessoal começou a se desenvolver. and it grew. E aí cresceu. And then one year, 1988, E aí um ano, em 1988, he and I were together up in Chicago, Illinois. a gente estava junto, eu e ele, lá em Chicago, no estado de Illinois. And I told him up there, E eu falei para ele lá. I said, they've got a real nice suit factory here, Aí ele diz, eu falei, olha, eles têm uma fábrica aqui de ternos maravilhosos. and I want to buy you a suit. E eu quero comprar um deles para você. And I did. E eu And fiz. he received it. E ele recebeu. Glory to God. Glória a Deus. And so I began to buy him suits. E aí eu comecei a comprar ternos para ele. And then as time went by, E aí, conforme o tempo passava, I'd tell him, I want to buy you a suit for your birthday this year. e ele disse, olha, eu disse, olha, eu quero comprar o terno do seu aniversário nesse ano. And he'd say, okay, and I'll wait until camp meeting to wear it. E aí ele disse, ok. E aí eu vou ficar com ele esperando para usar ele até o acampamento. And so he did. E aí ele fez isso. And then every year, E aí todo ano I'd buy him another suit for his eu birthday. comprava um novo terno para ele de aniversário. He found a store that he liked to shop in. E ele achou uma loja na qual ele gostava de And I comprar. told him, you just go get it, E aí eu dizia, vai lá e pega. and I'll pay for it. E eu pago. Tell him to send me the bill. Diga para eles mandarem para minha conta. And one year, he called me up, E um ano ele me ligou. and he said, hey, Doc. He called me Doc sometimes. E ele me chamava de Doc algumas vezes. E ele disse, ei, Doc, He said, I went down and bought a suit. eu fui lá e comprei um terno. I said, that's great. E eu disse, que maravilha. He said, yeah, as a matter of fact, Aí ele disse, é verdade, mas he said, de fato, I knew Father's Day was coming up, eu sabia que o Dia dos Pais estava chegando. and I knew you'd want to get me a Father's Day suit, so I bought two of them. E aí eu sabia que você ia querer me dar um pro Dia dos Pais também, eu já comprei dois. So they sent me a bill for two suits. E aí eles mandaram para minha conta de 2 ternos. And I said, yes, sir, that's what E I eu wanted to disse, do. sim, senhor, era exatamente isso que eu queria And fazer. every year after that, E aí todo ano depois I would disso, buy him those two suits. eu comprava para ele esses 2 One for ternos. Father's Day, Um para o Dia dos one Pais, for his birthday. um para o seu aniversário. And the one I bought him for his birthday, E aquele que eu comprei para o he'd aniversário, always wait until camp meeting to ele wear it. sempre guardava para usar no acampamento. And sometime during camp meeting, E algumas vezes, durante o he'd come up acampamento, to me and tell me, ele vinha para mim e dizia, this is the suit you bought me. esse terno aqui foi você quem comprou. First time I'm wearing it. Primeira vez que eu estou I usando. said, glory to E eu God. dizia, glória a Deus. One time, I think it was the year 2000, Uma vez, eu acho que foi no ano de 2000, we were at camp meeting, a gente estava lá no acampamento. and we were seated, I was sitting up on the front row. I was Eu- one of the speakers that year. E naquele ano eu era uma das pessoas que ia ministrar, então eu estava Brother- sentado na fila da Brother frente. Hagin was ministering in this service, E aí nesse culto era o irmão Reagan quem estava pregando. and he got over in the spirit of prayer, E ele entrou em espírito de oração. and we were all praying in the spirit. E a gente começou todo mundo a orar no espírito. And he was walking across back and forth on the floor down here. E ele estava andando para lá e para cá, aqui nessa parte da frente. We were standing up in the seats, you know, A gente- standing in the congregation. A gente estava de pé, a congregação. We're just all praying in tongues. E a gente estava lá orando todos em Oh, línguas. The crowd is just, you know, it's a loud roar, E everybody praying in tongues. clamor começou a se elevar, um grande clamor, todos orando em Brother línguas. Hagin's walking back and forth. E o irmão Reagan estava andando para lá And e one para time, cá. when he passes in front of me, E uma hora, quando ele passou na minha frente, he's praying. Oh, ele estava orando. And he looks at me and he goes, E ele olhou para mim e fez. and kept on praying. E aí ele continuou orando. He told me in tongues that was the suit I bought Ele him. me orou, ele disse para mim em línguas, em outras Glory to línguas, God. esse é o terno que você comprou. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Amen. Amém. My desire O meu desejo to show honor, era demonstrar I'm honra. totally convinced, E eu estou totalmente convencido opened the door que isso abriu a of porta relationship there with that man. de um relacionamento com aquele homem. And I'm so grateful for it. E eu sou tão grato por isso. Amém. Amém. I never let that personal relationship Eu nunca deixei com que aquele relacionamento in pessoal any way cloud the respect that I had for the gift in the office. de nenhuma forma embaçasse o respeito que eu I tinha always pela valued that posição spiritual e pelo connection. ofício. Eu sempre valorizei aquele espírito sobre todas as coisas.
Porque essa foi a conexão que Deus deu. I look for ways to show honor. Eu sempre busquei maneiras de If you demonstrar look for honra. ways to show honor, Se você buscar maneiras de God will demonstrar show you honra, ways to show honor. Deus vai te mostrar maneiras pelas quais você And it's pode that kind demonstrar of honra. honor E esse tipo de honra that will release God's power é in your quem life. vai liberar o poder de Deus na tua vida. Amém. Amém? As I say, E como eu digo, I know the relationship there eu sei que há um was relacionamento the result of the honor that I showed. e que esse relacionamento foi resultado da honra que eu You demonstrei. know, it's one thing to feel honor towards someone. Sabe, uma coisa é se sentir honrado It's a another thing respeito to de act on alguém. it. Outra coisa é It's one thing to agir want em to do honra. something. Uma coisa é querer fazer algo. It's another thing to do it. Outra coisa é fazer algo. It's great to want to take care of your parents, É muito bom querer tomar conta dos seus pais, but it's better to do it. mas melhor do que isso é fazer. And where our spiritual leaders are concerned, E com os nossos líderes espirituais da The same thing mesma is true. forma. Mesma coisa é verdade. I asked the Lord to show me ways Eu pedi ao Senhor que me mostrasse maneiras to enact this honor relationship. para agir em honra nesse relacionamento. Again, I remember Brother Hagin one year Mais uma vez eu lembro do irmão Reagan num certo was momento. doing a crusade in a church pastored by a Rhema graduate. Ele estava fazendo uma cruzada numa igreja que era pastoreada por um graduado do Rema. And my wife and I drove a long distance to go to the meetings. E eu e minha esposa dirigimos uma longa distância para comparecer àquelas reuniões. It was in a small town, Era numa cidade pequenininha and there were not many good hotels. e não tinham muitos bons hotéis lá. And so we were staying in the same hotel that Brother Hagin was staying in. E aí a gente acabou ficando no mesmo hotel que o irmão Reagan estava ficando lá também. But they had not arrived yet. Mas eles não tinham chegado ainda. So when my wife and I checked into the hotel, Então quando eu e minha esposa fizemos o check-in we naquele knew that it hotel, was the best hotel they had in town, a gente sabia que era o melhor hotel que tinha naquela cidade, but it was a little bit old, mas era um pouco velho and it really wasn't all that clean. e não estava muito bem limpo. So we didn't want to embarrass anybody. Então a gente não quis constranger ninguém, But we went to the store mas a gente foi até uma loja and bought some cleaning e supplies. comprou alguns produtos de limpeza. And we came back to the rooms that Brother Hagin was going to be in. E a gente voltou e foi até o quarto onde o irmão Reagan se hospedaria. And my wife and I got down and cleaned the bathroom E eu e minha esposa lavamos aquele and banheiro. cleaned the floors Lavamos o piso and did our best e fizemos o nosso melhor to make that place as nice as it could be. para fazer aquele lugar melhor que ele pudesse We ser. never even said anything to the pastor that was hosting the meeting. Nós nunca nem dissemos nada para o pastor que estava recebendo aquela We didn't reunião. want to embarrass him. A gente não queria constrangê-lo, But that's my man of God, mas aquele era o meu homem de and I want Deus. him taken care E of. eu queria que ele tivesse bem cuidado. I don't want him staying in some dirty place. E eu não queria que ele ficasse num quarto sujo. Amen. Amém? That's what I mean É isso que eu estou querendo dizer para by você. giving honor. Sobre dizer honra, sobre dar honra. It's not just wanting to see something good, Não é somente querer ver alguma coisa boa. it's being a part of it. É ser parte daquilo. It's being involved in É it. estar envolvido naquilo. Glory to God. Glória a Deus. And this truth of honor, E essa verdade da honra, this culture of honor, essa cultura de honra, is something you can develop around you. é algo que você pode desenvolver ao seu redor. Because if you'll be a person who shows honor, Porque se você for uma pessoa que demonstrar honra, honor will be shown to you. a honra vai ser demonstrada para você. Because you're sowing seed, Porque você está semeando algumas and you'll sementes. reap a harvest from Você it. vai ter uma colheita delas. I've been this way with my family. Eu já fui dessa forma com a minha família. I've been this way with extended family. Eu fui também com a família mais ampla. I believe that God blesses us Eu acredito que Deus nos abençoa so that we can be a blessing to others. para que nós possamos ser uma bênção para That's what outras that's what pessoas. God told Abraham. Foi exatamente isso que Deus disse a Abraão. I will bless you Eu vou te abençoar and I will make you a e blessing. eu vou fazer de você uma bênção. Glory to God. Glória a Deus. Now you notice we read that 19th verse. Sabe, a gente leu esse verso 19. Here's another aspect of honor. Tem aqui um outro aspecto de honra. It says, don't receive an accusation against Diz, an elder, não receba uma acusação contra um presbítero, except it be in the mouth of 2 or 3 a witnesses. não ser que seja pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Now when it says 2 or 3 witnesses, Quando diz 2 ou 3 it's testemunhas, talking about eyewitnesses. está falando sobre testemunhas oculares. The kind of witness that would stand up in court. Aquela tipo de testemunhas que poderiam fazer o seu depoimento no tribunal. Not somebody that heard a rumor, Não alguém que ouviu um rumor, but somebody that saw it happen mas alguém que viu acontecer. and has a picture of it. E tem uma foto
foto daquilo and ali can show it to you. e pode mostrar ela para você. And if they don't have it, E se não tiver isso, don't even listen to it. nem escute elas. Are you listening? Você está ouvindo? Don't even listen to it. Nem sequer escute elas. Again, Brother Hagin. Novamente, vamos voltar para o irmão I Reagan. was with a group of ministers one time, Eu estava com um grupo de ministros uma certa vez. and there was something going on E tinha algo acontecendo that they were griping about. que eles estavam falando sobre And you isso. know how when people start talking, E você sabe quando as pessoas começam a falar, before long you've crossed over into things you shouldn't be talking about. até quando elas começam a falar é rápido delas ultrapassarem aquela linha And e one of começarem a these- falar sobre coisas que não deveriam. One of these pastors, E um desses who was a pastores, good friend of mine, que era um bom amigo meu, said, "Well, I believe Brother Hagin is covering this up," e ele disse, bem, eu acredito que o irmão Reagan já está tomando conta disso. and he gave the reason. E aí ele deu uma razão. I was sitting there with my family at the table. E eu estava sentado lá naquela mesa com a minha We were in a família. restaurant, Estávamos num restaurante. and I was about to take a bite of food. E eu estava a ponto de colocar uma garfada na boca. When he said that, I stopped, Quando ele falou isso, eu parei. and I put my fork down, E eu coloquei meu garfo de volta. and I pointed my finger at him. E eu apontei o meu dedo para ele. I said, "Are you telling me E ele disse, você está me dizendo that you believe that Brother Hagin que você acredita que o is irmão doing Reagan something wrong está fazendo alguma coisa errada, as you've described?" como você está descrevendo? He said, "Well, I don't. It could be." E ele disse, pode ser. I said, "That's it. E eu disse, já chega. We've heard all of this we're going to hear." Já ouvimos tudo que tínhamos para I turned to ouvir. my family and I said, "Get up, we're leaving." Eu olhei para minha família e disse, levanta, gente, a gente está saindo. And I told everybody at that table, E eu disse para todo mundo "I'm naquela not going to mesa, sit here and listen eu não vou me sentar aqui e ouvir. till you sit there and accuse somebody Você sentar aí e that has acusar made such a alguém difference in my life. que fez tanta diferença na minha vida. I'm not going to listen to it." Eu não vou ouvir isso. So we got up and walked. E aí a gente sentou, levantou e foi embora. And it was a little tense. Foi um pouco tensa a And it situação. was a little tense for a few days after that. Ficou um climinha alguns dias depois. But I am so happy Mas eu estou tão feliz that I didn't sit there and listen to que that eu não criticism. sentei lá e fiquei ouvindo aquela crítica. Because there was nothing to it. Porque não tinha nada para ouvir. Just a bunch of lies. Era só um bocado de mentiras. Now that's honor. Isso sim é That's honra. honor. Isso sim é That's the kind honra. of honor that we should É have. isso o tipo de honra que devemos ter. Our brothers, Por nossos our irmãos, leaders, por nossos líderes, those that we're committed to. por aqueles com quem estamos We got no comprometidos. business listening to junk about them. Não temos nada a ver ficar ouvindo lixo sobre Shut eles. it down. Cale a boca. Don't worry about what people think about you. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Have the kind of honor Tenha aquele tipo de honra that cares more about what God que thinks se about you. preocupa mais com o que Deus pensa. I was eating at a restaurant Eu one estava time, comendo no restaurante uma vez. and it was one of these Japanese restaurants. E era um desses restaurantes japoneses. A pastor and I had gone out to eat. Eu I e o was speaking for him. pastor tínhamos saído para comer. Eu estava pregando na igreja dele. And you ever been to one of those Japanese restaurants where they cook it in front of you? Você já esteve num restaurante japonês daqueles que eles fazem You know, a comida they na cut sua it up, frente, they're doing all vai this stuff and cortando, flipping fica it and all. fazendo assim, levantando, jogando. Well, there were 8 chairs. Tinham 8 cadeiras There were just 2 of us. e só tinha eu e ele. So they put some other people at the other end of the table. E aí eles colocaram outras pessoas That I didn't know. na outra extremidade da mesa que a gente não conhecia. And they got to talk. We all got to talking a little bit. E a gente começou a interagir um pouco. And they found out that I was a preacher. E aí eles descobriram que eu era um pregador. And so one of them said, E aí um deles disse: "Yeah, do you know Kenneth Copeland?" você conhece Kenneth Copeland? I said, "Yeah, as a matter of fact, I do." Ele disse: eu disse sim, na verdade eu conheço. And the guy that asked me that question, E aí o rapaz que tinha me feito a pergunta, he went like this. ele fez assim: He's all about money. sempre fala de dinheiro. And I said, "You know, that's funny E eu disse: rapaz, é engraçado. because I was having lunch with him last week Porque eu estava tendo um almoço com ele na semana passada. and he didn't have a bad word to say about you." E ele não teve uma palavra ruim para dizer a seu respeito. And when I said that, it shut it down. E quando eu se disse isso, ele calou a boca. I'm not going to sit there and listen Eu não vou ficar lá sentado e to ouvir somebody criticize alguém criticando a friend of mine, um amigo meu, a man I esteem, um homem que eu a man estimo, worthy of honor. um homem que é digno de honra.
just because somebody has heard something wrong. só porque alguém ouviu alguma coisa errada. Amen. Amém? And you know, if you'll have that kind of honor for others, Sabe, se você tiver esse tipo de honra por outras pessoas, God will raise up that kind of honor around you. Deus vai levantar esse tipo de honra ao seu redor. I think one of the coolest things I've ever heard Eu acho que uma das coisas mais legais que eu já ouvi was told me about Pastor Bud. foi me dita acerca do pastor Bud. Somebody was down here Alguém estava aqui, staying at Pastor Bud's house. ficando na casa do pastor Bud. It was a minister from the United States. Era um dos ministros que havia vindo dos Estados Unidos. And he was talking to Bud, E ele estava falando com Bud and somehow my name came up. e de alguma forma o meu nome surgiu na conversa. And so this minister asked him, E aí esse ministro perguntou para ele: "You mean you're going to have Scott Webb down here?" "Ah, você quer dizer que você vai ter Scott Webb vindo para cá com você?" And Bud said, "Yeah, brother." E aí o Bud disse: "Sim, irmão." He said, "Well, hadn't you heard about this?" "Ah, você ouviu sobre isso, pastor?" And told him some story about me. E disse uma história a meu respeito. And Bud said this. E pastor Bud disse Now isso. this man was staying in his house, Sabe, esse homem estava hospedado na a casa fellow dele. minister. Um amigo de But ministério. Pastor Bud said, Mas pastor Bud disse: "Well, you know, brother, "Sabe, irmão, the Lord told me that Scott Webb was a man of the Spirit. o Senhor disse para mim que Scott Webb era um homem do Espírito. But he didn't tell me that about you." Mas ele não me disse a mesma coisa a seu respeito, não." Glory a Dios. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. See, when you show honor, Sabe, quando você demonstra when you're a honra, man of honor, quando você é um homem de God honra, will raise up honor around you. Deus vai levantar essa honra ao seu redor também. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So God wants us to be men of honor. Sabe, Deus, queridos, quer que sejamos And he wants homens us de to honra. develop a culture of honor. E Ele quer que desenvolvamos essa cultura de honra. Can you say amen? Você pode dar um amém? Amen. Look at one more scripture over here. Vamos olhar um versículo mais aqui. We'll close with this. Vamos fechar com ele. 2 Timothy chapter 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Read verse 19 through 21. Vamos ler entre os versos 19 e 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Glory to God. Glória a Deus. If you want to be a man of honor, Se você quer ser um homem de honra, a vessel of honor, um vaso de honra, then you're going to have to separate yourself então você vai ter que se apartar from anything dishonorable. de certas coisas que não são That honrosas. includes people, E isso inclui outras pessoas, conversas, attitudes, atitudes, actions, ações. and you're going to have to be what the Bible describes E você vai ter que ser da forma como a Bíblia that a descreve man is supposed to be. que um homem deve ser. There's some things Existem algumas coisas that honorable men just don't partake of. que homens de honra não participam delas. He tells us in the next chapter Ele fala para nós no capítulo some seguinte signs of the last days. alguns dos sinais dos últimos dias. Notice what they are. Perceba quais são eles. Verse 1 of chapter 3. Verso 1 do capítulo 3. Perilous times are coming. Sabem, porém, disto, sobrevirão tempos difíceis. And he tells us what to look for. E aí ele diz a nós aquilo para onde olhar. Men be lovers of their own selves, Os homens serão egoístas, covetous, boasters, proud, blasphemers, avarentos, jactanciosos, arrogantes, Disobedient to blasfemadores, parents, desobedientes aos pais, unthankful, ingratos, unholy, irreverentes, without natural affection, desafeiçoados, truce breakers, implacáveis, false accusers, caluniadores, incontinent, sem domínio de si, fierce, cruéis, despisers of those that inimigos are do good, bem, traitors heady, traidores, high-minded, atrevidos, enfatuados, lovers of pleasures more than lovers of God. mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Amen. Amém? These are things Essas são coisas not to be.
que nós não devemos ser. This is what Antichrist looks like. Sabe, é isso que o those that o follow anticristo him. se parece com isso aqui. But if we purge ourselves E aqueles que seguem a ele from these também kind se of wrong parecem. attitudes and Se nós actions, nos purificarmos dessas atitudes erradas, we'll be vessels unto honor. seremos vasos de honra. Notice that first symptom. Perceba esse primeiro sintoma. Men shall be lovers of their own selves. Os homens serão egoístas. Lovers of their own selves. Egoístas, amantes de si mesmos. You know what the most common kind of photograph taken these days is? Sabe qual é o tipo de fotografia mais comum que aparece nesses dias? A selfie. Um selfie. Yeah. I'm not saying it's wrong to take selfie photos, Eu não estou dizendo que é errado fazer um selfie, but there's some people mas existem algumas pessoas that can't live without it. que não podem mais viver sem isso. We're in the last days. Estamos nos últimos dias. We're in the last days. Estamos nos últimos dias. Another symptom there was without natural affection. Um outro sintoma aqui seria desafeiçoado ou sem afeição natural. There is a culture developing in the world Existe uma cultura sendo desenvolvida no mundo of people that have no regard for marriage. sobre pessoas que não se importam mais com o casamento. They have the men having babies Eles têm homens tendo bebês by different women de mulheres diferentes and taking no responsibility. e não se responsabilizando por nenhum deles. This is what's out there. É isso que está lá fora. This is the culture that Essa surrounds é a us. cultura que nos cerca. These are things that want to get into the church. Essas são coisas que tentam adentrar a igreja. But if we'll be the men that God wants us to be, Mas se formos os homens que Deus deseja que men of sejamos, honor, homens de honra, men of truth, homens de men of verdade, integrity, homens de that integridade, honor the things that God que honors, honram as coisas que Deus honra, developing that culture of honor desenvolvendo essa cultura da honra in our churches, nas nossas in our igrejas, homes, nas nossas in our casas, businesses, nos nossos negócios. then glory to God, we can be assured E aí, glória a Deus, nós poderemos ter that the certeza power of God will always be moving que o for us. poder de Deus sempre vai se mover a nosso favor. Amen. Amém? Amen. Amém. Amen. Amém.